Fala pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo e hoje a gente vem falar de um tema aqui bem importante, que é a ciclagem do aquário. Você que deve estar começando no aquarismo aí, fica escutando isso toda hora, né? Todo canal, aí, todo fórum, toda coisa, todo grupo que você deve ler de aquarismo aí fala, mas está ciclado o aquário? O que te acha é ciclagem? Então hoje eu vou explicar para vocês aqui, de uma maneira bem básica, o que é, para que serve e como que tem que fazer para você poder manter seu aquário de uma maneira bem saudável, beleza? Mas antes eu peço que você deixe aquele seu joinha, se inscreva aqui embaixo, siga a gente nas nossas redes sociais e fica aí com a vinheta. Bora lá para mais esse vídeo. Bom pessoal, vamos lá então, ciclagem, né? Todo mundo fala isso, o aquário está ciclado, o que é ciclagem, né? Para que serve? Se você não fizer ciclagem o aquário não vai para frente, que o aquário vai morrer, que os peixes vão morrer tudo. E aí você deve ficar se perguntando que raios é ciclagem, né? Então, bom, não sei se vocês já devem ter pesquisado, algum de vocês já deve ter pesquisado e já perceberam que a ciclagem está muito relacionada com bactérias, né? E aí, poxa, mas bactérias, né? E aquário, sempre que a gente pensa em bactérias, a gente pensa numa coisa meio que pode fazer mal, né? Que pode estragar as coisas, causar doença, mas nem sempre, tá? Bactérias, em muitos casos, elas são benéficas. Como, por exemplo, no nosso corpo. Na nossa flora intestinal, a gente tem inúmeras bactérias que fazem o nosso intestino funcionar bem. E a partir do momento que você tem algum problema com essa flora intestinal, aí, com essa colônia de bactérias, né, se elas morrem, você tem alguma queda abrupta, você geralmente tem algum desarranjo muito forte com o seu corpo, né? Você acaba tendo diarreia, acaba tendo problemas. E basicamente são elas que trazem esse equilíbrio aí para o seu intestino. Por isso que é muito importante a gente estar sempre com isso em dia. Para o aquário é basicamente a mesma coisa. Para o funcionamento de um aquário acontecer de maneira bem eficiente, a gente precisa ter a colonização de bactérias. Mas que bactérias são essas? São bactérias nitrificantes. Então são bactérias que vão consumir compostos à base de nitrogênio. Eu não vou explicar todo o ciclo do nitrogênio aqui de maneira bem detalhada, mesmo porque eu acho que eu nem sei explicar isso tão detalhadamente, e mesmo que eu vim aqui dar uma aula de biologia e química para vocês. Mas o que vocês precisam entender basicamente é que toda vez que você monta um aquário do zero, ele está estéril. Se você pega uma caixa de vidro, bota lá as pedras, né, que estão secas, tudo, pega a água da torneira e joga, basicamente esse aquário está estéril. Você deve ter um pouco de bactérias ali, mas basicamente é estéril mesmo, porque a água passa por um tratamento na companhia de água, que vai lá e geralmente clorifica essa água e elimina quase tudo que você tem de micro-organismo nessa água para ela ficar uma água potável para a gente. Para o aquário, a água não pode ser potável. A maioria das pessoas tem a sensação de que a água, quanto mais limpinha para o aquário, melhor. Né? Quando eu era criança e fazia aquele monte de burrada no aquarismo, eu pegava água do filtro, eu pegava água de filtro de barro, cheguei a pegar água de chuva, porque achava que isso era a água mais limpa que eu ia ter. Mas o aquário não necessariamente precisa ser uma água limpa, estéril, né? O pessoal pensa que se você pegasse água destilada seria a mesma coisa, a melhor coisa, mas não seria. Porque o aquário tem um equilíbrio entre nutrientes e componentes ali que ele deve ter. Já que você montou o aquário, a água está estéril. Se você começa a inserir matéria orgânica na água, que é o quê? O peixe que está lá dentro, a ração que você está dando, o cocô que o peixe está fazendo, tudo que ele vai excretando, a ração que vai apodrecendo, esses componentes vão apodrecendo dentro da água. Mesmo que o peixe coma a ração e não sobre nada, ele vai fazer cocô na água. E isso vai apodrecer dentro da água. Tudo isso que apodrece dentro da água vira amônia. A amônia ela é um componente extremamente tóxico, né? Todo mundo sabe que a amônia é bem tóxica. A diferença é que se você tem quantidade grande de amônia no lugar, ela fica bem tóxica. Se você tem quantidade pequena, a toxicidade diminui. Que isso está relacionado o quê? Com a solubilidade de um material. Então se você pegar um aquário desse tamanho, pegar uma colher de café de amônia e jogar aqui, talvez não cause a morte dos peixes. Mas se você pegar um aquário de 20 litros, né, que a maioria das pessoas aí tem, e jogar uma mesma colher de café, a toxicidade vai ser muito maior, porque você vai ter muito mais concentração de amônia por partes. Então a gente precisa que alguma coisa degrade essa amônia dentro do aquário, porque senão você vai ficar com um ambiente tóxico lá dentro. É aí que entram essas bactérias. Então essas bactérias vão fazer o consumo dessa amônia e vai degradar ela num outro composto, que chama nitrito, que também é mega tóxico. Tanto a amônia quanto o nitrito,
elas matam os peixes em, tipo, em horas, assim, em minutos, dependendo da concentração. Então elas é o componente que mais preocupa os aquaristas, porque ela causa morte instantânea, então você não tem tempo de fazer nada. Por isso que a gente força a colonização de bactérias, é o período de ciclagem, que é o período que essas bactérias vão crescer, vão se fortalecer e vão se fixar no aquário. Como que elas se fixam no aquário? Em tudo que é poroso. Elas vão se fixar até no vidro. O vidro tem uma porosidade, você vai ter um pouco de bactérias ali. Não é o suficiente que você precisa para o aquário, mas você vai ter um pouco. Então elas vão se fixar no substrato, em todas as rochas, em todos os enfeites que vocês tiverem colocado. E no filtro que você colocar, elas vão se fixar também. Aonde? Nas mídias cerâmicas que você vai colocar lá. Por isso que toda vez que a gente fala em filtragem de um aquário, a gente frisa tanto que é importante ter as mídias cerâmicas dentro do filtro. Porque é lá que elas vão se colonizar, elas precisam ter esse ambiente poroso para se colonizar. E aí, o que vai acontecer? Você montou o aquário, colocou os peixes, se o ambiente já está todo ciclado, assim que começar a aparecer excreção e apodrecer e virar amônia, as bactérias vão entrar em ação, vão pegar essa amônia e degradar em nitrito. Esse nitrito também é tóxico, mas essas mesmas, praticamente as mesmas bactérias que fazem parte desse conjunto aí, que absorvem essas substâncias, vão consumir o nitrito e transformar em nitrato. Essas duas bactérias aí, vamos chamar de duas bactérias que pegam amônia e nitrito e nitrato, elas são bactérias aeróbicas. O que significa isso? São bactérias que precisam de um ambiente com bastante oxigenação. Por isso que é importante o seu filtro ter boa oxigenação, o seu aquário ter uma boa vazão de água, para você ter uma oxigenação boa na água. Porque essas bactérias precisam de um ambiente favorecido de oxigênio para consumir. Então elas vão consumir amônia, nitrito e nitrato. O nitrato ele não é consumido pelas mesmas bactérias. Elas são consumidas por bactérias anaeróbicas. Por isso que é importante o substrato ter uma certa profundidade. Em alguns casos as pessoas gostam de trabalhar com substratos bem altos, para que você possa favorecer uma zona lá embaixo que é livre de oxigênio. Então ela não vai ser oxigenada essa região. E aí o que você vai ter formação nessa região? De bactérias anaeróbicas, que são bactérias que precisam de ambiente sem oxigênio. E aí essas bactérias vão pegar esse nitrato e vão converter num composto mais simples e inofensivo e liberar o nitrogênio na forma gasosa. Então vai sair gás de oxigênio. Onde vocês vão reparar esse tipo de movimentação também? Com algas. Então as algas consomem bastante nitrato. E além do nitrato, elas consomem fosfato, que está muito presente na alimentação. Quase toda a alimentação que você der para os peixes vai ter fosfato. E vai sair também junto com a excreção deles. As algas têm um papel importante nos aquários e na natureza, porque elas consomem esse nitrato e esse fosfato e eliminam na forma gasosa. Tanto que se vocês observarem algum aquário que tiver bastante alga e vocês verem aquelas bolinhas assim, muitas vezes pode ser o nitrogênio sendo liberado ali, porque a alga está consumindo esses compostos que estão sendo liberados. No aquário de água doce, a gente não consegue ter esse cultivo de algas para ajudar, né? Então muitas vezes o pessoal acaba utilizando removedores ou tenta fazer alguma, sei lá, eu já vi gente de água doce tentando fazer aqueles cultivos de alga como se fosse filtro scrubber, né? Que a água escorre e cultiva. No aquário de água salgada você consegue algumas algas como a ketomorfa, que absorve tudo isso, não libera nenhuma toxina para a água e favorece essa eliminação. Então toda a ciclagem serve para quê? Para que você cultive essas bactérias e elas possam fazer esse papel de eliminar esses componentes nitrogenados. Como que a ciclagem deve ser feita? Primeiramente no aquário é o que? Você esperar o aquário maturar. Normalmente esse processo leva de 30 a 40 dias. No mercado hoje em dia você encontra aí aceleradores biológicos. Tem gente que coloca o acelerador dali 2, 3 dias ou no mesmo dia, eu já vi, e insere os peixes, porque você compra aquela colônia inativa, né, no potinho, o que você coloca no aquário, ela se ativa e coloniza o aquário. Mas você vai ter sempre um tempo necessário para que a colônia se fixe nas rochas, para que ela se fortaleça, para que ela se espalhe, ela cresça, porque além de você ter a colônia espalhada nas rochas, em tudo que tiver poroso no aquário, você tem uma quantidade de bactérias em suspensão na água também, né? Você vai ter um pouco de bactérias que vão estar flutuando aí, vamos dizer, boiando aí, nadando na sua água do aquário. Então é muito importante todo esse equilíbrio para que o seu aquário possa sobreviver. Então assim, você olha o aquário com essa água limpa, mas por trás de tudo isso é uma vida microscópica que está mantendo tudo isso em equilíbrio e unido. E é importantíssimo vocês terem isso, porque
Se vocês não esperarem a ciclagem, o aquário não vai maturar, e aí quando você colocar os peixes vai ter pico de amônio, nitrito, o que quer que seja, e os seus peixes vão morrer. Então a maioria das vezes quando a pessoa compra o aquário, enche, já soca aquele monte de peixe e dali a alguns dias começa a morrer tudo, a maioria das vezes está relacionada a isso, porque você não tem uma biologia estável ali para manter o seu aquário bem e saudável. Então façam esse processo. Se você não tem dinheiro para comprar acelerador biológico, monta o aquário, deixa ele paradinho lá. Se você tiver algum amigo que tem aquário, você pode pegar um pouquinho da água dele e colocar no seu, e esperar ali os 30, 40 dias, e ele vai inserindo os peixes aos poucos. Por quê? A bactéria vai crescer conforme a oferta de alimento também. Então se ela tiver muito espaço para crescer, mas ela não tiver alimento, ela vai morrer. Então o que você precisa fazer? Coloca os peixes aos poucos para você também não ter um boom de matéria orgânica do nada e a sua bactéria não ter tempo de crescer para absorver tudo isso. Tá? Então é sempre importante não chegar e povoar o aquário todo no mesmo dia, porque você acaba desestabilizando bem a água do seu aquário aí. Então os parâmetros vão oscilar bastante nesse período até que tudo se estabilize. Por isso que a gente sempre fala que um aquário, depois de um certo tempo, é que ele entra num grau de maturação, porque tudo é um equilíbrio, tudo é uma rodinha. Então tudo que está aqui dentro precisa ter um tempo para se preparar e fortalecer e virar esse ambiente aqui que a gente está vendo aí de maneira estável e calma. Tanto para água doce, tanto para salgada, tá? Isso não é específico para salgada. Diria que na água salgada até um pouco mais, porque o aquário marinho precisa de um equilíbrio grande demais para funcionar. Mas a água doce também, se você não tiver equilíbrio biológico, seus peixes vão morrer certamente. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco melhor o que é ciclagem, para que ela serve, como funciona. É uma coisa bem simples, você cicla o aquário praticamente uma vez, que é quando você monta, a não ser que você tiver tido algum pico, algum desastre muito grande, mas se o seu aquário ficar estávelzinho desde o começo, é uma vez só, é só ter paciência, é só não ser afobado e ansioso, que tudo vai dar certo. Beleza? Então se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aqui embaixo, siga a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um grande abraço e falou! Ei, peraí, não fecha o vídeo não, aguenta um pouquinho. Você já segue a gente no Instagram? Então clica aqui, ó, tá na descrição, segue a gente lá no Instagram e não esquece de se inscrever também no Forfé, o nosso novo canal aqui onde eu mostro o meu dia a dia e outras coisas além do aquarismo. Beleza? Se inscreve lá, deixa um joinha e falou!